Olá, boa noite. Agora é pra valer. Greve de ônibus começa amanhã em Maringá. No Recife e em Salvador, paralisações já estão acontecendo. Vagas de emprego. Gontijo abre oportunidades para motorista de ônibus em várias partes do Brasil. Em instantes, os detalhes aqui no JU. Você também confere as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Notícias da Itapemirim. PGJ tem até o fim de agosto para dar parecer em relação ao processo da Aviação Garcia contra o arrendamento da Suzantur. Enquanto isso, a nova Itapemirim segue retomando linhas e pelo menos 3 rotas voltam na próxima semana. E ainda, Companhia Carris vai ser desestatizada em Porto Alegre. Essas e outras notícias agora no Jornal do Ônibus. Fique com a gente! A cidade de Maringá, no Paraná, pode acordar sem transporte coletivo amanhã. Os motoristas de ônibus do transporte urbano e metropolitano das empresas TCCC e Cidade Verde aprovaram o indicativo de greve. Na última segunda foi feita uma votação, onde os profissionais decidiram por paralisar o sistema. A categoria reivindica a redução da hora de almoço, de 4 para 2 horas, reajuste de R$ 600 no Vale Alimentação e um aumento salarial de 7%. As empresas até chegaram a fazer uma proposta, onde o salário subiria 4,5% e o ticket cerca de 15%. A proposta, porém, foi rejeitada pela categoria. O Sintromar, sindicato que representa os motoristas de Maringá, já enviou toda a documentação necessária para a justiça, até porque isso tem que ser feito com 72 horas de antecedência, justamente para deixar a população e o poder público cientes do movimento grevista. A greve em si já pode começar amanhã, quinta-feira, mas há ainda uma resistência de alguns motoristas para que o movimento se inicie apenas na segunda-feira que vem, já que, segundo alguns profissionais, não iria adiantar nada fazer um movimento desses quase no fim de semana. Em entrevista ontem ao Tribuna da Massa do SBT, o prefeito Ulisses Maia disse que a prefeitura está participando das negociações e tentando ajudar as partes chegarem num acordo, mas diz que a prefeitura não pode intervir, por se tratar de uma relação privada entre a empresa e seus funcionários. A prefeitura somente administra o sistema e espera que a greve não ocorra. Ele ressalta que o subsídio pago pela prefeitura à TCCC é em relação à diferença tarifária entre a tarifa paga pela população, que é de R$ 4,80, e a tarifa técnica, que representa os custos reais do sistema, que hoje está em torno de R$ 6,20. O dinheiro é destinado apenas para isso e deixar a passagem mais barata. Além disso, o dinheiro também cobre as gratuidades. Enquanto em Maringá, uma greve está quase começando. Em Recife, uma greve já está acontecendo. Os rodoviários da cidade estão pedindo um reajuste salarial, o que até agora não foi atendido pelas empresas. O sindicato está à frente das negociações. 2 reuniões de conciliação já foram feitas e um acordo ainda não foi firmado. O clima de incerteza segue atingindo mais de 1 milhão de pessoas que dependem diariamente do serviço. Já na Bahia, uma greve de ônibus tem atingido o sistema metropolitano de Salvador. Por lá, os motoristas pedem o repasse da PEC das empresas e também a rescisão contratual de empresas que acabaram extintas na RMS. Por fim, ainda falando de greve, uma paralisação em Natal foi suspensa após um acordo entre sindicato e empresas. A Prefeitura de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, publicou o edital de concessão à iniciativa privada da Carris,
uma das últimas grandes empresas públicas do Brasil. As propostas devem ser apresentadas no dia 2 de outubro. A expectativa é para que ocorra a venda de ações da concessão de 20 linhas transversais do sistema de Porto Alegre. O contrato seria assinado até o fim do primeiro trimestre de 2024, passadas todas as etapas da licitação, incluindo recursos e contestações. Segundo a Prefeitura, o processo de concorrência pública vai ter um valor comercial de R$ 109 milhões, incluindo a venda de ações e bens, como ônibus e terrenos. A concessão vai ser por 20 anos, permitindo a operação de 20 linhas da Carris, que correspondem a 22% do sistema da capital gaúcha. A Prefeitura promete que a maior parte dos servidores, cerca de 81,7%, permanecem na Carris, onde haverá uma estabilidade de cerca de 12 meses, após a empresa privada assumir. Quem está afastado via INSS também terá estabilidade. Em etapa anterior ao processo de desestatização, a Carris havia aberto um processo de demissão voluntário que contou com a adesão de 350 profissionais. O prefeito Sebastião Melo informou por meio de nota que uma das razões apresentadas para privatizar a Carris são os altos custos de operação da companhia. A empresa tem um custo 20% maior do que as outras empresas de transporte coletivo da capital. Além disso, existe a necessidade frequente de elevados investimentos para qualificar o serviço oferecido ao passageiro, com a aquisição de novos ônibus com ar-condicionado e futuramente veículos elétricos. Além disso, a gestão municipal alega que o processo começou em 2021 e passou por todos os trâmites legais, como consultas públicas, a Câmara de Vereadores e o TCE do RS. O texto foi aprovado e chancelado pelas partes. A Carris é uma das empresas públicas mais antigas do Brasil e opera em Porto Alegre há 151 anos. Desde 1872, a empresa está em funcionamento. Ela é uma das únicas e últimas empresas públicas de transporte do país, junto da Mob Rio, lá no Rio, e da Metrobus, em Goiás. Confira a seguir no Jornal do Ônibus as notícias em manchete e em seguida as últimas informações da Viação Itapemirim. Um ônibus da Princesa dos Campos saiu da pista na BR-277 em Cascavel, no Paraná. A Polícia Federal informou que o motorista perdeu o controle. O veículo seguia para Curitiba e por pouco não tombou. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em Guaratuba, um ônibus da Aviação Graciosa perdeu o freio na subida da serra. O ônibus seguia de Curitiba para Guaratuba, quando o motorista percebeu a falha no sistema de freios. Uma tragédia foi evitada, após o motorista jogar o coletivo para a área de escape. Um motociclista ficou ferido após bater contra um micro-ônibus em Manaus, no Amazonas. Segundo informações, a pessoa que dirigia a moto tentou desviar de um lixo que estava no meio da rua e infelizmente acabou batendo contra o ônibus. A vítima ainda tentou pular da motocicleta. Ela teve ferimentos graves. O SAMU foi acionado para a ocorrência. Um ônibus metropolitano da IMTU bateu em um carro em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê Paulista. Um muro de uma universidade também foi atingido. Ninguém ficou ferido. Também em São Paulo, um ônibus da Útil acabou colidindo na traseira de um caminhão na rodovia Regis Bittencourt, entre Barra do Turvo e Cajati, deixando vários feridos. O veículo seguia a serviço da Expresso, no trecho Uberlândia-Curitiba. 24 pessoas estavam a bordo. Uma senhora de idade ficou com as pernas prensadas nas ferragens e precisou de apoio da concessionária Artéries para a retirada. A mesma foi levada ao hospital consciente.
Segundo informações, antes do ônibus bater no caminhão, um carro atingiu o coletivo. A frente do ônibus ficou bem destruída. A Polícia Civil investiga o caso. 2 acidentes com ônibus deixaram mortos e feridos em Goiás. O primeiro caso foi na BR-060. 2 ônibus bateram em Anápolis, sendo um deles da Aviação Útil. Um ônibus branco que seguia para Brasília estava parado na rodovia, quando foi atingido pelo coletivo da Útil. O motorista do ônibus parado fazia manutenção do veículo e infelizmente morreu no local. A concessionária Triunfo Consebra e o SAMU atenderam a ocorrência. Outras pessoas também ficaram feridas. Já o segundo caso foi na BR-414 em Vila Propício. Um ônibus da Expresso São José bateu contra um carro e deixou 5 mortos e um ferido. Um terceiro veículo acabou sendo envolvido e também sendo atingido. A concessionária Ecovias disse que todos os mortos estavam nos carros. Um dos automóveis inclusive pegou fogo. O único sobrevivente foi retirado por passageiros do ônibus. Bandidos atearam fogo em 3 ônibus urbanos da Santo Antônio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Uma ação de represália dos marginais aconteceu após uma ação policial no local. 2 homens morreram no confronto e um dos bandidos ficou ferido. Tiros foram disparados por todo lado. Os ônibus foram incendiados para chamar a atenção da polícia e os marginais portavam rádios comunicadores e armas. Inclusive, entre os ônibus incendiados estão vários coletivos praticamente 0 km. Complicado. Essas foram as principais notícias em manchete desta edição. Hora das vagas de emprego. Hoje nós temos oportunidades na Gontijo. A empresa está com mais de 100 vagas abertas para motoristas. Como requisitos, a empresa pede CNHD ou E e experiência com veículos pesados, seja ônibus ou caminhão, acima de 8 toneladas. Os candidatos devem morar na cidade da vaga. Essas cidades aí do gráfico são aonde há vagas abertas. Já como benefícios, a Gontijo oferece assistência médica, medicina em grupo, seguro de vida, ticket alimentação, restaurante na empresa e participação nos lucros. O regime de contratação é a CLT. Além disso, a Gontijo também está com vagas abertas para auxiliar de cozinha PCD, bilheteiro, trocador, auxiliar de encomendas, analista fiscal pleno, analista fiscal sênior, borracheiro, técnico de segurança do trabalho, auxiliar de tráfego e auxiliar de serviços. Mais informações você confere aí na tela e entrando em contato com a empresa. Currículos no e-mail recrutamento2@gontijo.com.br ou no site www.gontijo.com.br. Lembrando que não adianta você enviar o currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa. Lá sim você pode conseguir o emprego. Boa sorte a todos! A Procuradoria-Geral de Justiça, veiculada ao Ministério Público, tem até o dia 25 de agosto para se manifestar sobre o processo da Aviação Garcia contra o arrendamento de linhas rodoviárias das viações Itapemirim e Caiçara para a Suzantur. Com a manifestação do MP, o processo parte para a finalização da segunda instância. A determinação é da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em junho, o desembargador Fortes Barbosa negou um pedido da Aviação Garcia para antecipar uma decisão em recurso que é anular o processo de arrendamento das linhas da Itapemirim e da Caiçara para a Suzantur. Ou seja,
a Garcia quer que o arrendamento seja cancelado, seja cortado. Desde o ano passado, quando a falência da Itapemirim foi decretada e uma empresa de fora foi escolhida para assumir as operações em forma de arrendamento, a Garcia tenta a todo custo reverter o processo e assumir as operações das linhas. Na época, Rico Transportes também participou do processo. A Garcia, de forma persistente, vem tentando assumir as operações. Na época, o processo judicial de arrendamento incluía as empresas Garcia, Rico e Suzantur. A Justiça então escolheu a Suzantur, que já era uma das empresas incluídas no processo, e foi uma das que demonstrou interesse em arrendar a Ita por 2 anos, ajudando no pagamento de dívidas da massa falida, através da volta de linhas. Lembrando que a dívida direta da Itapemirim chega a cerca de 109 milhões de reais e salta para 2 bilhões e meio com os débitos tributários. A Garcia, assim como a Suzantur, apresentou uma proposta para arrendar as linhas, o que foi negado pela Justiça, já que a Garcia tinha como foco apenas as linhas do Sudeste, enquanto a Suzantur abrangia mais trechos. No fim disso tudo, a Justiça determinou que a Suzantur iria assumir as operações da Itapemirim. A Garcia então não ficou quieta e entrou na Justiça, tendo o pedido negado em primeira instância. Em seguida, ela recorreu novamente, agora em segunda instância, pedindo a antecipação de tutela. Essa antecipação foi negada pela Justiça. Entretanto, essa decisão em segunda instância ainda não saiu. Com o parecer da PGJ, a Justiça vai poder tomar uma decisão concreta. A decisão judicial não pode ser igual ao da PGJ, e a Justiça tem que acolher o processo de forma integral, parcial ou rejeitar. O parecer da Procuradoria vai ser analisado e tem um peso enorme na decisão final. A Justiça até pode decidir o caso sem um parecer da PGJ, mas normalmente se pede porque é necessário ouvir procuradores federais. O pedido do MP, seja federal ou estadual, é uma das partes mais importantes do processo e indica que ele está chegando ao fim. Não há um prazo para a Justiça decidir, o que não demora muito para ocorrer após o parecer da PGJ. Bom, gente, se a Garcia vencer essa causa em segunda instância, uma reviravolta pode acontecer no caso Itapemirim e Suzantur, já que a empresa do ABC Paulista pode perder o arrendamento. A Garcia, assim então, pode sim assumir as operações caso vença o processo. Se perder, segue a Suzantur. Que situação difícil. Já a primeira vara de falências, em um outro processo, pediu à PGJ que se manifeste em relação ao processo de falência do grupo Itapemirim. Na ação, a União, por meio da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional, contesta termos da falência, principalmente no arrendamento de linhas. A PGJ tem que se manifestar até o dia 23 de agosto. Bom, enquanto essa questão não se resolve, a nova Itapemirim segue retomando a operação de 3 linhas da antiga Itapemirim e também da Caiçara. 3 linhas retornam no próximo dia 1º de agosto, sendo elas Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, via Muqui, Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, via Itaperuna, e a rota Afonso Cláudio, São Paulo, via Cachoeiro e Rio. Com mais essas 3 linhas, a nova Itapemirim já vai ter 19 rotas em operação. Você confere aí na tela todas as rotas que retornaram e as que já vão retornar. E já que estamos falando de Itapemirim, o braço aéreo do grupo, a Ita Transportes Aéreos, teve falência decretada. Quase um ano após o fim da parte rodoviária, o setor aéreo também chega ao fim. A decisão aconteceu após o pedido da Travel Tecnologia, uma das credoras da empresa.
Eduardo Scarpellini, da EXM Partners, foi nomeado como administrador judicial. Os bens vão ser vendidos e um plano vai ser feito para a empresa cumprir os compromissos em até 60 dias. Lembrando, só ressaltando que a falência dessa empresa vai ser tratada de forma separada da falência das viações Itapemirim e Caiçara. E antes da gente encerrar esta edição, vamos ao nosso giro de notícias. A Transbrasil conseguiu uma liminar para retomar a operação de linhas que foram concedidas antes de 2018. E por fim, a Eager apresentou seu ônibus elétrico articulado. O modelo será o Azuri A18BR. Assim nós encerramos mais esta edição do Jornal do Ônibus. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. A gente volta amanhã aqui no canal com 2 vídeos especiais do Próxima Parada Documento. E eu, claro, espero você. Outras notícias durante a nossa programação e sexta, às 8 da noite, aqui no JO. Te espero amanhã aqui no canal. Boa noite. Renovações de frotas, as mais completas do YouTube. Mercado de rodoviários, urbanos, escolares, internacional e usados. Segunda, 8 da noite.